Bom dia, meu nome é Rafael Furtado, eu sou advogado da área tributária do Escritório Will Schecker Advogados, associado ao Maia Brown, e hoje o tema da reunião técnica de hoje é a tributação de ativos offshore da Lei nº 14.754, que foi uma lei publicada no final do ano passado, que já está em vigor, já produzindo efeito. A Lei nº 14.754, ela trata de dois grandes temas. O primeiro é a tributação de ativos offshore, ativos detidos no exterior diretamente por pessoas físicas, ou por intermédio de uma sociedade holding. O segundo tema é a instituição de um regime de cotas, de come-cotas para fundos fechados constituídos no Brasil. Não são dois temas, de certa forma, independentes. Na reunião técnica de hoje, a gente vai abordar apenas o primeiro ponto, que é a tributação automática dos lucros controlados no exterior. Na metodologia que a gente escolheu aqui para a reunião técnica, a gente vai abordar como o regime de tributação automática já existe no direito brasileiro, que ele já existe para pessoas jurídicas desde 2001, já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, já teve duas legislações sobre o tema, e agora está sendo instituído um regime de tributação automática para offshore detidas por pessoas físicas. Então, para explorar as principais características desse regime, a gente vai comparar com o regime anterior, como ficaria o nosso entendimento dos principais controvérsias que vão surgir nesse novo regime, e a gente vai dar um exemplo hipotético aqui, que ele é um exemplo construído com base em vários casos que a gente trabalhou ao longo desse ano. Então, embora seja um exemplo hipotético, ele é um exemplo que busca replicar casos reais. Antes da gente entender, primeiro, como funciona o regime de tributação automática, é interessante entender o que é o regime chamado de Control Foreign Corporation Rules, que é o regime de CFC. Esse termo, esse rótulo de CFC, ele serve na política tributária internacional para designar a política tributária que é instituída pelos países para tributar os lucros auferidos por subsidiárias estrangeiras no âmbito da sociedade controladora, independentemente de ter sido distribuído ou não. Então, esse regime de CFC, ele é um regime instituído por praticamente todos os países já do mundo, todos os países envolvidos, todos os países desenvolvidos já têm um regime de CFC, e ele se aplica tanto para controladoras, pessoas jurídicas, que é o que o Brasil já existia, quanto também da controladora, quando a controladora dessa sociedade offshore é uma pessoa física, que é isso que está sendo criado agora no Brasil, tá? Então, para a gente entender como funciona, para que uma pessoa física quer deter offshore, a gente tem que primeiro pensar em vantagens societárias e vantagens de planejamento patrimonial e planejamento familiar. Porque deter uma offshore, ela não é exclusivamente uma vantagem tributária. Eu preciso de uma sociedade offshore para deter ativos em outros países. Então, é muito comum, muitos clientes têm sociedades offshore para ter imóveis, para fazer investimentos em criptomoedas ou para fazer investimentos em aplicações financeiras no exterior. É muito comum você constituir essa offshore e, em relação a isso, não significa nenhuma vantagem fiscal. O que acontece de vantagem fiscal quando você constitui uma offshore é que os lucros que vão sendo auferidos por essas offshores, eles não são tributados normalmente pelos países em que essas offshores são constituídas, porque são países que costumam ter uma tributação favorável, e também eles só vão ser tributados, eles só eram tributados no Brasil quando houvesse a remessa dos lucros de volta para a pessoa física. Então, quando você constitui uma offshore e você ficava reinvestindo o lucro daquela offshore, você fazia uma espécie de diferimento do imposto. Então, o imposto fiscal, o imposto de renda, ele incidiria em determinado momento, mas ele não incidiu. Então, aquele próprio rendimento líquido, ele volta a ser reinvestido. E isso vai aumentando o efeito do investimento. Você vai potencializando o seu investimento justamente porque não teve a incidência do imposto de renda. Então, é muito relevante para você construir offshore que esse rendimento também não seja tributado no país em que está constituído offshore. Então, é por isso que, normalmente, as offshores de clientes brasileiros são constituídas em países que são chamados jurisdição de tributação favorecida, que é o nome técnico para o termo popularmente conhecido como paraíso fiscal. São países que não tributam a renda ou tributam um valor muito baixo, ou eles não enviam automaticamente informações sobre a Constituição e sobre a titularidade do investimento. Então, são os exemplos das Ilhas Caimã, Hong Kong, as famosas BVIs, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e assim sucessivamente. Outro conceito que vai ser muito relevante para o novo regime é o regime de tributação favorecida. O regime de tributação favorecida, ele não é
para toda aquela jurisdição, só para determinados tipos societários que existem naquela jurisdição. Vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Nos Estados Unidos, ele tem um regime de tributação favorecida se for uma sociedade norte-americana que seja constituída sob a forma de Limited Liability Company, que é similar a uma sociedade limitada brasileira, e que a participação seja composta de não residentes não sujeitos ao imposto de renda federal. O exemplo mais comum de regime fiscal privilegiado são as LLCs constituídas no estado de Delaware. Quando ela tem não residente, a gente vai falar mais à frente sobre isso, há a opção de não estar sujeito ao imposto de renda federal norte-americano. Então, essa LLC em Delaware, ela vai estar sujeita ao regime fiscal privilegiado. E se eu tenho outra sociedade nos Estados Unidos que não é uma LLC, que não é e que é sujeita, por exemplo, ao imposto de renda federal norte-americano, ela não é um regime de tributação favorecida, não é um paraíso fiscal. É só aquele tipo de sociedade, tem aquelas características e preenche aqueles requisitos, é que vai ser considerado um regime fiscal privilegiado. O regime de tributação automática dos lucros, tá? Que ele foi instituído agora para a pessoa física brasileira, a partir de 1º de janeiro de 2024, ele já existe para pessoas jurídicas desde 2001. Então, uma grande empresa brasileira, uma grande multinacional que começou a se internacionalizar e cria, por exemplo, uma sociedade na Europa, controlada na Europa, desde 2001 já há uma discussão se esse lucro dessa controlada na Europa, ele é tributado no Brasil anualmente, todo ano. Então, foi instituído isso em 2001, 12 anos depois é que o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade dessa tributação automática. Por quê? Porque há muita discussão se isso violaria o chamado princípio da realização da renda. Por quê? Porque a Constituição autoriza a tributação sobre a renda disponível, econômica ou juridicamente para o contribuinte. Então, tinha uma discussão se o lucro de uma controlada que continua no exterior, que não é remetido como dividendos para a empresa brasileira, ele já poderia estar sujeito à tributação brasileira, ou seria necessário efetivamente que esperasse a efetiva destinação do lucro, a repatriação desse lucro como dividendos, para poder incidir em imposto de renda brasileiro. Em 2013, no julgamento do Supremo, ele decidiu algumas coisas. Por exemplo, ele decidiu que era constitucional, ou seja, era válido de acordo com a Constituição, a tributação automática de sociedades controladas, basicamente porque se entende que a pessoa jurídica, como ela é controladora, ela tem o poder de deliberar a distribuição daquele lucro. Então, já teria uma disponibilidade jurídica sobre aquele montante. Mas seria inconstitucional a tributação automática de coligadas, porque na coligada é aquela que detém uma participação societária relevante, mas não detém controle. Então, o raciocínio é que a pessoa jurídica brasileira não teria o poder de determinar que aquele valor fosse distribuído de dividendos para ela. Então, seria inconstitucional essa tributação automática, por violar o princípio da realização da renda, que impõe que a tributação pode ser só sobre a renda líquida disponível, econômica ou juridicamente. E aí é uma particularidade, exceto se for sediado em paraíso fiscal. Porque como paraíso fiscal, e lá naquela época era um conceito diferente, paraíso fiscal, mas como paraíso fiscal, ele é visto pelo mundo do direito como um regime que ele está concedendo uma vantagem indevida que não deveria existir, entende-se que para neutralizar essa vantagem de não tributação concedida por um outro país, a legislação brasileira poderia fazer incidir o imposto de renda brasileiro. Então, assim, uma sociedade constituída em paraíso fiscal, uma coligada constituída em paraíso fiscal, não precisaria ter essa proteção da Constituição e seria viável a tributação automática. Um grande tema que não foi decidido pelo Supremo, nem em 2013 e nem até hoje, é a existência de tratados internacionais. Por quê? Porque eu dei o exemplo da Europa. O Brasil tem tratados internacionais com vários países da Europa. Então, há uma discussão se essa tributação automática violaria o que o Brasil celebrou com os outros países da Europa nos tratados internacionais. Isso é tema que já existe, que está em grande discussão para as pessoas jurídicas, pelo regime anterior, ele também vai existir, ele também pode existir para essas pessoas físicas. Então, por exemplo, uma pessoa física brasileira tem uma holding na Espanha, que é um país que o Brasil tem tratado, tem uma holding em Portugal, tem uma holding na Áustria, pode ter uma discussão se esse tratado internacional ele bloquearia a tributação automática dos valores
até que efetivamente fosse repatriado para a empresa brasileira. Então, em relação a tratados internacionais, a gente ainda não tem uma definição do judiciário. Então, o que vai mudar agora, em termos práticos, com esse novo regime da Lei 14.754, que já está em vigor desde 1º de janeiro de 2024? Vai ser da seguinte forma: os lucros auferidos por sociedades offshores que se enquadrem nas situações previstas na lei, eles vão ser tributados em 31 de dezembro de cada ano. Então, por exemplo, uma sociedade offshore que esteja constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal, ela vai ser tributada nesse regime de tributação automática. Então, o contribuinte vai ter que analisar o resultado auferido por essa offshore, com as aplicações financeiras, com os demais rendimentos, e ele vai ter que tributar esse valor em 31 de dezembro de 2024. Tá? Tem uma forma para fazer o cálculo do tributo para converter de dólar para real, tem um cálculo para poder aproveitar um pouco de imposto pago no exterior, mas o racional da legislação é esse. A partir de agora, acabou-se o diferimento para essas offshores financeiras. Agora, nem todas as offshores vão estar sujeitas a esse regime de tributação automática. Para essas, continua valendo a mesma regra do regime anterior, ou seja, a tributação brasileira ela só pode ocorrer com a efetiva distribuição do lucro para o sócio pessoa física brasileira. Então, agora a gente tem dois tipos de offshores. Precisa ver se a offshore ela está na situação que tem a tributação automática ou ela não está na situação que não tem a tributação automática. E sobre os lucros auferidos antes de 2023? Aí tem uma questão interessante. Imagina uma sociedade offshore que tem um lucro acumulado de 10 milhões de dólares e o sócio ainda não transferiu, não repatriou os dividendos para o Brasil. Quando ele repatriar os dividendos, vamos supor, agora, nesse ano, o fato gerador, o fato que gera o dever de pagar o tributo, é justamente o recebimento dos dividendos. E o recebimento dos dividendos já estariam abarcados, mas ocorreria agora. Só que o lucro de 10 milhões de dólares não foi auferido em 2024, foi auferido antes da entrada em vigor da Lei número 14.754. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte: a lei ela não poderia instituir esse regime de tributação automática sobre os lucros já auferidos antes da entrada em vigor, senão ela ia se tornar retroagindo, e a retroatividade em matéria tributária ela é vedada. Ao mesmo tempo, esse lucro ele poderia sim ser tributado só quando ele viesse para o Brasil. Então, o que a legislação fez? Sabendo que, com certeza, o judiciário declararia inconstitucional uma tributação automática de lucros anteriores, a legislação ela não tentou tributar esses valores. O que ela fez? Ela está dando para o contribuinte uma opção de tributar esses valores, tá? Tributar esses valores antes de distribuir os dividendos, com uma alíquota reduzida e sem tributar a variação cambial. Então, para quem tem offshore, isso é uma questão muito importante que precisa ser decidida até maio de 2024. Inclusive, tem que ser decidido e já paga o tributo até maio de 2024. Então, é algo que tem gerado muito trabalho. Quem tem offshore está fazendo os cálculos para saber se vale a pena antecipar esse pagamento ou não. Então, a gente conseguiu resumir aqui em um slide todo o funcionamento dos principais aspectos desse novo regime de tributação automática. Então, vamos lá. Primeira questão que tem que ver é se a sociedade offshore ela vai estar sujeita à tributação automática se ela preencher um dos 3 requisitos. O primeiro é estar em paraíso fiscal, ou seja, se a empresa está domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, offshore, quem tem uma BVI, automaticamente vai estar sujeita à tributação automática, nem precisa olhar os outros requisitos. O outro é também estar sujeita a regime fiscal privilegiado. O grande exemplo são as LLCs Delaware. E aí tem alguma particularidade que nem todas as LLCs Delaware são regime fiscal privilegiado. A gente vai num slide mais à frente, a gente vai explicar por que nem todas são. E o terceiro é, se não estiver em tributação favorecida, não estiver sujeita a regime fiscal privilegiado, tem que ver se a renda ativa é inferior a 60%. O que é renda ativa? Esse é um conceito novo aqui para o Brasil. Ele se contrapõe à renda passiva. Então, assim, a renda passiva é a renda de aluguéis, é a renda de royalties, é a renda de aplicações financeiras, é a renda de juros. E em contraposição, a renda ativa seriam rendas operacionais. Por exemplo, a gente tem visto muito cliente aqui que tem empresa no exterior e ele é consultor, presta atividade de consultoria financeira.
A consultoria financeira, ela vai ser uma renda ativa. Então, é um conceito de renda ativa que ele se aproxima de uma receita operacional, mas não é o mesmo conceito, tem umas particularidades. Mas essa é a ideia, que é uma renda decorrente de alguma atividade da companhia. Então, se essa offshore tiver majoritariamente mais de 60% da renda total dela naquele ano for de renda ativa, ela não está sujeita ao regime de tributação automática. Então, para dar um exemplo, uma empresa no exterior que preste consultoria e também faça aplicações financeiras. Se ela tiver 70% da renda total de consultoria e 30% de rendimento de aplicação financeira, a offshore toda não é tributada, não está sujeita ao regime de tributação automática. Todo esse lucro só vai ser tributado no Brasil quando ocorrer a efetiva distribuição. Então, para quem tem offshore, e quem tem renda ativa e renda passiva, às vezes em mais de uma offshore, é preciso fazer agora um balanceamento para se enquadrar no cenário de ficar com uma renda ativa superior a 60%. Então, esse é o regime obrigatório de tributação automática. E a lei traz também 3 regimes que a gente chama de opcionais, porque são que o contribuinte pode optar. O primeiro é o seguinte: para uma offshore que ela está sujeita à tributação automática, o contribuinte poderia escolher usar um regime de transparência fiscal para considerar que ele detém os ativos diretamente. Então, por exemplo, um offshore que tem investimento feito em 3 aplicações financeiras, um hedge fund, um fundo de criptomoedas e um fundo de juros dos Estados Unidos. Quando você aplica o regime de transparência fiscal, para fins tributários, é como se você tivesse diretamente essas 3 aplicações financeiras. Isso só para fins tributários, para fins societários, contratuais, cíveis, continua existindo a sociedade offshore. Esse regime aqui, de regime fiscal, transparência fiscal, ele traz algumas vantagens, tá? Para algumas estruturas muito sofisticadas de investimento. Para estruturas mais simples, algumas offshores com investimentos, não traz tanta vantagem de redução de carga tributária a opção pelo regime de transparência fiscal. Uma característica é que, uma vez que você escolhe esse regime de tributação de transparência fiscal, para sempre ele ativo daquela offshore, ela vai ser considerada transparente para fins fiscais. Então, é uma opção irretratável, que tem que ser tomado com muito cuidado. Outra opção é o seguinte: como eu expliquei, algumas sociedades offshores que tenham renda, que não sejam tributação favorecida, não estejam em regime fiscal privilegiado e tenham renda ativa superior a 60%, elas não vão estar sujeitas à tributação automática. Mas o contribuinte pode escolher fazer o regime de tributação automática. Isso aqui é útil para quem tem muitas offshores e prefere, até para simplificar, para planejar melhor o recolhimento de tributos, prefere ter sempre a tributação automática no final do ano. Tá? E a terceira opção, que é a mais relevante de todas, é a seguinte: para quem tinha aquele lucro auferido até 2023, tá? Ele tem a opção, se ele quiser, de antecipar a tributação, tá? E paga uma alíquota reduzida de 8%. E, além disso, ele não tributa a variação cambial. Esse ponto é interessantíssimo da variação cambial, vou dar um exemplo numérico. Mas vamos primeiro focar na alíquota. Por que a alíquota reduzida de 8% é um benefício? Por quê? Porque hoje, se você repatriar os recursos, a alíquota será de 15%. Mas a gente também não sabe se a alíquota vai aumentar nos próximos anos. Então, quando você antecipa a tributação a 8%, se depois, em 2027, 2028, o governo opta por aumentar a alíquota para 20%, 22,5%, você já pagou 8%, você não vai ser alcançado pela nova tributação em relação àquele lucro ali já tributado. Bom, então, já falando as principais características agora do regime da Lei 9.14.754, vamos explorar eles aqui com um exemplo. Aqui é um exemplo hipotético para discussão, mas ele foi construído com base em alguns casos concretos que a gente trabalhou aqui ao longo dos primeiros anos, dos primeiros meses de 2024. Bom, exemplo hipotético, mas então que ele reflete nos aspectos relevantes algumas dificuldades práticas que os contribuintes vão ter em casos concretos. Então, no nosso exemplo, são 2 pessoas físicas, tá? Vamos pensar que um é o pai, o outro é o filho. Então, eles são controladores de um patrimônio que está bastante dolarizado. Então, eles têm um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI, muito utilizada por brasileiros. E essa offshore BVI, ela controla outras pessoas jurídicas.
em diversos países. Aqui a gente fez um recorte um pouco menor, que se pegar apenas os Estados Unidos. Vamos considerar que ele tem duas empresas operacionais nos Estados Unidos. Uma empresa que faz construção e venda imobiliária, empresa de real estate, uma outra empresa que presta serviços de arquitetura, também nos Estados Unidos e também vinculada ao setor de real estate. Mas a estrutura de investimentos aqui, ela está diferente, porque eu tenho uma sub-holding nos Estados Unidos. Então, e no nosso exemplo, para tornar ele mais interessante, vamos considerar que os investimentos de aplicações financeiras, eles não são feitos nos Estados Unidos, eles são feitos pela offshore BVI. Então, essa offshore BVI, além de ser controladora das sociedades operacionais, ela também compra e venda e opera em aplicações financeiras, inclusive compra e venda de criptoativos, tá? Então, se a gente fosse olhar sob o ponto de vista civil, de direito privado, jurídico, a pessoa física, as duas pessoas físicas, elas têm uma offshore. Elas têm a offshore BVI, e essa offshore BVI, por sua vez, ela controla outras pessoas jurídicas, tá? Só que para fins tributários da legislação nova, é como se as pessoas físicas tivessem quatro offshores diferentes. A offshore BVI, LLC Blocker, LLC1 e LLC2. E aí a gente vai ter que olhar para cada uma delas, se elas cumprem ou não os requisitos para serem objetos de tributação automática. Se for tributação automática, tem que tributar entre 31 de dezembro de cada ano no calendário. Se não for, vai ser tributado quando for repatriado. Então, esse ponto é muito importante, porque, embora as empresas elas tenham, as pessoas físicas sejam detentores de fato de uma sociedade offshore, para fins da aplicação da regra de CFC brasileira, eu vou considerar essas quatro sociedades de forma diferente. Então, isso aumenta um pouco a complexidade de fazer a declaração de imposto de renda, mas é como se fossem quatro offshores diferentes. Então, a gente vai analisar para cada uma delas se está ou não sujeita à tributação automática. A primeira é mais fácil. Como ela está offshore, ela está nas Ilhas Virgens Britânicas, e Ilhas Virgens Britânicas é um paraíso fiscal, ela está sujeita ao regime de tributação automática. Precisa olhar mais de um requisito. Agora, as outras são LLCs estaduais. Tem aquela regra que eu expliquei, que pode ser regime fiscal privilegiado, tá? Pode ser regime fiscal privilegiado uma sociedade constituída por LLC norte-americana se preencher alguns requisitos. Então, aqui, a gente vai precisar olhar se essas LLCs preenchem ou não os requisitos de serem regimes fiscais privilegiados. E aqui, a gente tem que entender um pouco como funciona lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o Check the Box Regime, que é um formulário, esse formulário 8832, que ele é entregue todo ano para cada sociedade. Nesse formulário, eu vou escolher se a entidade ela vai ser tributada como uma corporation ou se ela vai ser considerada transparente como uma partnership para fins fiscais e a tributação ocorre no nível do sócio. Então, costuma-se falar que quando ela é tributada, ela é opaca. E quando ela é transparente, ela é transparent para fins fiscais e eu tributo no nível do sócio. E para eu escolher isso, eu vou ter que ticar uma dessas caixinhas aqui do formulário. Então, por isso que você tem que ticar para você fazer, que se chama o regime de check the box. Você faz check the box, ela vai ser tributada ou não. Então, isso aqui é muito importante para fins de tributação internacional, é a combinação dessas entidades transparentes e opacas que gera algumas estruturas mais sofisticadas, inclusive aqui. Esse termo de blocker, ele é utilizado em banco de investimento, em instituição financeira, para se referir também às LLCs que a gente intencionalmente ticou para ser tributada, que ela é tributada como opaca. E o que vai acontecer aqui? Ó? A LLC1, ela é transparente para fins fiscais. Então, o lucro que eu registrar para construção e venda imobiliária, ela não é tributada na LLC, ela é tributada no nível do sócio, que é a LLC Blocker, que está sujeito ao imposto de renda federal norte-americano. Então, a LLC1, ela não vai se qualificar como regime fiscal privilegiado sob a ótica da legislação brasileira. Por quê? Porque o lucro dela ele é tributado nos Estados Unidos, pelo Imposto de Renda Federal norte-americano nos Estados Unidos, pela LLC Blocker em cima. Agora, a LLC2 transparente, que ela é detida diretamente pela offshore BVI, vai ser o contrário. Como ela é transparente, o lucro auferido por ela vai direto pela offshore BVI.
E a offshore BVI ela não é alcançada pelo Imposto de Renda Federal norte-americano. Então, o lucro auferido com o serviço de arquitetura ele não é tributado pelo Imposto de Renda Federal norte-americano. Então, aqui a LLC 2 ela vai ser considerada um regime de tributação favorecida sob a ótica da legislação brasileira. Então, com a nova legislação, eu vou ter a tributação automática dos lucros da LLC 2 com o serviço de arquitetura. Na LLC 1, como ela não é regime fiscal privilegiado, eu não vou ter essa tributação automática. Eu só vou ter se, que não é no caso do nosso exemplo, se a renda ativa fosse inferior a 60%. Então, por exemplo, o que essa pessoa física aqui ela tem que fazer para ela manter a não tributação aqui dos serviços de construção e venda? Ela não pode fazer investimentos de aplicações financeiras na LS1. Por quê? Porque se ela começa a ter muito rendimento de aplicação financeira na LS1, ela não vai mais cumprir aquele requisito de ter mais de 60% da renda ativa e vai ter a tributação automática. Então, isso é um cuidado que todo mundo vai ter que ter agora, é onde alocar os investimentos para quem tem mais de uma sociedade offshore. Tá? Então, essa que é o ponto que a gente queria deixar para vocês. Não é porque toda LLC em Delaware que vai estar sujeita, que vai ser objeto de tributação automática. É preciso fazer essa análise de como foi feita a eleição no check the box nos Estados Unidos e também fazer essa análise de como está a renda ativa da sociedade, tá? Agora, tem mais um ponto que a gente quis discutir aqui com vocês em relação a essa estrutura de investimento. Aqui eu coloquei alguns valores hipotéticos, tá? Então, vamos supor que a offshore BVI, que está sujeita à tributação automática, tenha oferido $1 milhão de prejuízo. Fez investimentos criptoativos que deram errado. Perdeu $1 milhão, tá? E a LLC transparente, nos serviços de arquitetura, que também está sujeita à tributação automática, teve um lucro de $3 milhões. E a LLC 1 transparente, que não está sujeita à tributação automática, teve um prejuízo de $3 milhões. Olha, para a pessoa física 1, para a pessoa física 2, ela vai falar para a gente que ela não teve lucro com as sociedades offshore. Por quê? Porque uma deu lucro de 3 e 2 sociedades juntas deram um prejuízo de 3 milhões. Então, o lucro, no final, a renda que ela está tendo, o acréscimo patrimonial que ela está tendo no final do ano é zero. Mas, como o regime brasileiro é de eu considerar cada offshore de forma separada e não de forma consolidada para fins tributários, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer a tributação? Eu vou olhar primeiro a LLC 2 e vou tributar o lucro que a LLC 2 teve de $3 milhões. Eu não posso compensar nem mesmo com esse $1 milhão de prejuízo aqui da offshore BVI, que é a controladora dela, tá? E que, além disso, também está sujeito à tributação automática. Não há essa permissão de usar esse prejuízo. O que a legislação permite é que esse prejuízo aqui ele pode ser usado para compensar lucros futuros da própria offshore BVI. Mas eu não posso contrapor esse prejuízo de $1 milhão contra esses 3 milhões de lucros. E também não posso contrapor o prejuízo de 2 milhões contra esse lucro de 3 milhões. Então, mesmo a pessoa física aqui, ela tendo um resultado global consolidado de zero, ela vai tributar para fim de imposto de renda $3 milhões. Aqui a gente vai ter uma discussão, a gente tende a ter uma discussão de constitucionalidade desse tipo de previsão. Por quê? Porque isso não existia no regime de CFC para pessoas jurídicas, para sociedades controladas por pessoas jurídicas. Porque lá, desde que o regime foi criado na MP, quando o regime foi criado em 2001, a consolidação era diferente. Você consolidaria o resultado como se fosse da offshore BVI, que já por equivalência patrimonial, ela já reflete o resultado de toda a cadeia societária, como função de holding. E no novo regime da 12973 de 2014, que é o regime atual, tem a previsão opcional para o contribuinte dele compensar prejuízos e lucros entre as sociedades. Apesar de ser uma opção, quase todos os grandes contribuintes eles reiteradamente optaram por essa compensação. Então, eu nunca tive no judiciário uma discussão se eu proibir a compensação de um prejuízo de uma sociedade com o lucro de outra sociedade offshore, no mesmo ano calendário,
sujeito à mesma regra de tributação brasileira, isso seria compatível com a Constituição. Mais especificamente, se isso violaria o princípio da universalidade do imposto de renda. O princípio da universalidade, ele é basicamente isso: você tem que somar todas as rendas, todos os ganhos, todas as perdas que o contribuinte tem naquele determinado período de tempo. Você não pode só escolher alguns. Essa é a ideia da universalidade de renda. É uma discussão que a gente tende a ter, tá? E aqui, então, já partindo agora para as nossas conclusões, só para realçar que o regime de tributação automática, embora ele seja ele busque simplificação, ele tem um problema conceitual, que é que ele pode tributar uma renda que seja fictícia ou virtual. Por quê? Porque ele tributa a renda auferida antes de você sacar, antes de você liquidar aquele investimento. Quem investe no exterior em fundos mais agressivos está acostumado com isso. Determinado um calendário, você pode ter um lucro de 40%. Aí você se empolga: opa, esse fundo está rendendo bem, vou manter o investimento. No outro ano, ele amarra uma perda de 20% ou 30%. Então, assim, você perde parte daquele lucro que você obteve. Quando você tem uma tributação todo ano, você acaba tributando uma renda que você perde antes mesmo de sacar o investimento. E aí a legislação brasileira, ela não está te dando nenhuma hipótese de restituir aquele valor. Não adianta você sacar o valor e falar: não tive o ganho que eu esperava, então me dá essa restituição. Ela não está permitindo isso. Assim, ela tá gerando um novo prejuízo para você compensar com lucros futuros. Então, assim, há uma certa discussão se isso não viola o princípio da realização da renda. Isso, de certa forma, já foi analisado pelo Supremo no caso julgado em 2013, do regime de constitucionalidade das controladas. Mas muita gente no mercado entende que isso ainda não foi tão bem posto, não tem enfrentado de forma tão aprofundada pelo judiciário, especialmente quando a gente considera ativos financeiros de grande volatilidade. Se a gente pensar em criptoativos, isso é mais nítido ainda, né? Ou hedge funds, que tem essas variações. Isso pode também, em ocasiões específicas, também gerar uma discussão de constitucionalidade do judiciário, tá? O outro ponto, e com certeza também tende a gerar muita discussão, é esse último exemplo que eu falei, de você não poder compensar ganhos e perdas registrados por várias sociedades controladas. Isso são dois pontos de atenção. Além dessa discussão de constitucionalidade, é de se considerar, para quem tem muita sociedade offshore, talvez reduzir o número de sociedades offshore, talvez fazer um planejamento melhor financeiro, de onde vai alocar os investimentos para poder compensar prejuízo de uma com os próprios ganhos, que tem que estar dentro da mesma sociedade. Então, tem uma visão um pouco de reorganização do planejamento financeiro mesmo, de investimentos, e tem também a discussão judicial, a discussão de contencioso, se essa impossibilidade de compensação de perdas ela não violaria o princípio da universalidade. E agora, para quem já tem offshore e tem o lucro auferido até 2023, certamente está naquela dúvida se vale ou não a fazer a opção por antecipar a tributação e pagar 8%. Então, vou dar um exemplo numérico. Tá? Vamos considerar um contribuinte que ele construiu um offshore e ele transferiu R$ 1,5 milhão, quando o dólar real, a cotação dólar real era 1,5, tá? Então, o real estava bem valorizado, então ele passou R$ 1,5 milhão e era equivalente a $1 milhão. Então, bom, $1 milhão. E foram feitos investimentos conservadores no exterior e hoje esse valor é de $1,5 milhão. Se eu for fazer a antecipação do imposto de renda, como eu vou calcular? Eu vou pegar o valor em dólar que ele tinha, $1 milhão, vou considerar o rendimento hoje de 500, rendimento até hoje em dólar, $500 mil. Vou converter esses $500 mil para reais, vou chegar ao valor de $2,5 milhões, considerando uma cotação de 5 a ser tributada. Sobre esses $2,5 milhões, eu vou aplicar a alíquota aqui de 8%, vou chegar ao recolhimento de R$ 200 mil. R$ 200 mil. Se ele não fizer a opção pela antecipação do imposto de renda, de antecipar o imposto de renda agora, ele só vai tributar esse valor quando ele repatriar. Mas o cálculo vai ser diferente. O cálculo vai ser o seguinte: ele mandou R$ 1,5 milhão e quando ele repatriou
7 milhões e meio de reais. Se ele repatriou 7 milhões e meio de reais e investiu 1 milhão e meio de reais, o ganho sobre tributário é de 6 milhões de reais. Se eu for aplicar a alíquota de 15%, aí eu vou chegar a um ganho de 900 mil reais. Então vejam que não foi só a diferença entre 8 e 15 que gera grande economia tributária. No meu exemplo, a maior economia tributária ela é gerada pela variação cambial. Então aí já é um próprio, talvez seja o próprio indutor. Para contribuinte que grande parte do ganho é variação cambial, ou seja, para contribuinte que transferiu recursos para o exterior quando o real estava muito forte, a opção de antecipar o investimento, antecipar a tributação, ela é muito relevante. Ela pode gerar, sim, uma economia significativa. Então, só que tem um detalhe, tem que preencher o programa da Receita e tem que efetuar o pagamento até 31 de maio. Então, o tempo não é tanto assim. Pode pagar com os recursos da própria offshore, só repatriar e pagar esses recursos, como fazendo empréstimo. Então, mas temos um tempo aí para fazer, mas tudo tem que estar pronto até o dia 31 de maio. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. E ficamos todos aqui do escritório à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar algum esclarecimento adicional. Então, muito obrigado.